dado de nenhuma forma. Muito boa noite, Mari. Ah, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ora, vamos Boa então. noite. Boa noite em Roma e boa tarde no Brasil, né? Ainda estamos com Exatamente. solzinho aqui. Aqui já são 10 da noite. Olha só, saudade daí. Como é que está essa bela Roma? Já não está deserta. Já não está deserta. Já se vêem turistas. As igrejas continuam a ser, não são as únicas, mas continuam a ser os polos principais de respeito em relação às normas da Organização Mundial de Saúde para as questões do vírus, ao contrário de restaurantes, bares, edifícios públicos, etc. Certo, uma notícia boa, né? Voltando à normalidade aos poucos, né, Daniel? Sim, 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 sim. Maravilha. Estava aqui a contar, a quem nos está a assistir, que vão entrando aos poucos, já temos 60 pessoas. Estava aqui a contar onde nós nos conhecemos no Congresso, no Simpósio Internacional de Mariologia, aqui na Pontifícia Faculdade Teológica. Ainda se Setembro do lembra? ano passado. Setembro do ano Exatamente. passado. Exatamente, setembro do ano passado. Finalzinho de setembro, começo de outubro, né? Que cá entre nós, que ninguém nos está a ouvir, que depois coincidiu com o seu aniversário, correto? Mas, então vamos contar agora. Eu recebi uma maravilhosa surpresa do Daniel e da Carol, né? Uma Isso. maravilhosa surpresa, um bolo maravilhoso que eu não esperava, um lugar lindo que nós, Não é? como turistas normais, não conheceríamos em Roma. E Daniel nos levou a esse espaço maravilhoso. É exatamente, então. Mariólogos e cultores de Mariologia também se encontram fora das faculdades e fora das catedrais e fora dos circuitos académicos, porque se há E alguma coisa... apesar de continuar falando sobre Mariologia. Sim, isso é. 25 horas por dia, não é? Eu às vezes, na Exatamente. brincadeira, costumo dizer a alguns colegas meus, nós respiramos e transpiramos Mariologia de manhã à noite. Exatamente. Faz parte. Defeito não é. Defeito não é. Com certeza, com certeza. E nós devemos nos encontrar agora para o próximo Congresso Mariológico na Academia Marial em outubro. Em outubro. Ainda está, não sei se ainda está certo a data. Eles estão para confirmar a data para a gente, né, do Congresso. Até porque no Brasil ainda está um pouco, não está muito certo essa questão se vai ser liberado os encontros, as reuniões com um número maior de pessoas, porque no caso do Congresso Mariológico em Aparecida, o número de pessoas é 300, 400 pessoas. Então, realmente tem que ser muito bem preparado e vamos ver até lá, né, como que vai estar essa situação, se já vai estar liberado para isso, né? Esperamos que sim. Eu já comprei o meu bilhete de avião. Olha só. Eu vou atravessar o Atlântico para estar em outubro, Que se Deus maravilha, Nosso Senhor Daniel. quiser. Até porque eu nunca estive em Aparecida. Ai, você vai adorar. É um lugar abençoado. A gente que está aqui, que consegue ir uma ou duas vezes por ano, bate uma saudade enorme de estar lá mais vezes. Você vai gostar muito. Vai gostar muito. A saudade. Ora, muito bem, para quem ainda não conhece a Mari Bueno, provavelmente estará já a caminho do inferno. Como dizia hoje o Evangelho do fogo e ranger de dentes para todos aqueles que não são trigo, mas são joio. Foi o Evangelho que disse, não fui eu. E, portanto, para dar a possibilidade de salvação àqueles que ainda não conhecem a Mari Bueno, artista sacra e muralista, exatamente, que reside em Sinop, Mato Grosso. Das várias exposições, eu lembro quando cá esteve, teve uma exposição referente à Amazónia, porque quando do simpósio Internacional Mariológico na Pontifícia Faculdade Teológica Mariano, também estava a decorrer, se eu não estou em erro, a época do Sino da Amazónia. Exatamente. A exposição foi no Sínodo da Amazônia, foi na Sala Estampa do Vaticano. Eu levei algumas obras daqui da temática amazônica. Exatamente, exatamente. E depois, curiosamente, uma das obras veio miraculosamente parar a minha casa. É seu acervo agora. Exatamente, veio parar a minha casa. E muito obrigado. Muito obrigado. Então, não vou ler todo o seu currículo, porque senão tínhamos que fazer outra live, portanto, uma live para o currículo e outra live para o tema. Vou apenas dizer onde a Mari já expôs.
Vamos começar então. Itália, França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Portugal e Egito. Misericórdia, até no Egito. E em Portugal, estou aqui a ler, claro, que esteve em Fátima, como é obrigatório, que esteve em Viseu, seja o de Fátima, seja o Museu de Fátima, seja aquele de Viseu, tive a oportunidade de conhecer. E faltou aqui um país, melhor, um Estado, que a Mari não colocou, que é o Vaticano. Porque a sala estampa do Vaticano é extraterritorial. Juridicamente é Estado do Vaticano. Verdade. Obrigada pela correção. Exatamente. Vamos aumentar o currículo. Exatamente. Tem que colocar, porque é um Estado independente. É verdade. O Vaticano é um Estado independente. Vamos fazer. Exatamente. Ora, muito bem. Então, desta vez a nossa live trouxe-nos a Mari Bueno, para todos aqueles que nos estão a seguir neste momento. Porquê? Trouxe-nos a Mari porque esta semana temos, portanto, a semana que passou, que hoje é domingo, primeiro dia da semana, temos a triste notícia de que aquela que é, portanto, o correspondente de São Pedro para o Oriente Cristão, para quem não tem muito presente a história da Igreja, é muito simples. Portanto, aquilo que nós concebemos enquanto Igreja institucional, temos a primeira comunidade dos discípulos do pós-ressurreição, do pós-Pentecostes, até ao ano 71, que é a comunidade de Jerusalém. No ano 71, uma revolta do povo hebreu faz com que Jerusalém seja destruída. De consequência, o templo de Jerusalém, como elemento que congregava no ano 71, foi destruído. Os discípulos dispersaram-se por todo o mundo, povos e nações da terra, inclusivamente a Índia, com São Tomé, que depois os portugueses, quando chegaram à Índia, não levaram o cristianismo porque já lá o encontraram desde os tempos de São Tomé, que tinha ficado perdido na história, o chamado rito siro-malabárico. Entretanto, o cristianismo vai se expandindo em Roma. No ano 1054 temos o grande cisma que divide a Igreja em dois. De um lado, aquela que é a Igreja Latina, católica, do outro lado, aquilo que é a Igreja que nós hoje consideramos ortodoxa. Para o mundo, portanto, oriental, toda a zona da atual Turquia, do atual Istambul, era a Roma, digamos assim, para a Igreja Oriental, com grandes autores, onde morava também o imperador, porque o Império Romano tinha sido dividido numa tetrarquia, ou seja, tinha sido dividido em quatro partes, não era unificado nessa época. E então, portanto, no século VI, mais concretamente em 537, o imperador Justiniano I constrói esta grande basílica, uma basílica imperial com uma dimensão imensa. Recentemente eu estive a recordar alguns estudos arqueológicos que fizeram sobre a primeira estrutura daquela basílica para ver se correspondia à sumptuosidade da basílica, e de facto corresponde. É preciso dizer que de facto corresponde. Então já nessa época estamos a falar de grandes estruturas, até porque 537, nós, sensivelmente 108 anos antes, nós temos a proclamação dogmática de Maria como Mãe de Deus. Theotokos, quem realizou a formação da Logos Mariológicos, sabe o que é que significa em profundidade a palavra Theotokos, que foi muito importante até como motivo de unificação do cristianismo. Pensar que a iconografia era usada nos muros de Constantinopla para defender a cidade que era considerada inexpugnável, e também o Heráclito, um desses invasores, digamos assim, levava o ícone Nossa Senhora nas naves, em pleno mar, nas batalhas navais de que foi palco o Mediterrâneo. Dito isto, não vamos fazer tudo isto numa aula de história da Igreja, vamos apenas dar algumas acentuações. Como nós sabemos, depois, por época das cruzadas, nós temos, infelizmente, potências políticas que se aproveitaram, principalmente a Quarta Cruzada para a frente, que há um conjunto de 8 cruzadas. Na Quarta Cruzada para a frente nós temos o saque, né, o saque de Constantinopla, atual Istambul, e depois, novamente, isto em 1204, portanto temos um período muito negro, vamos dizer assim, e depois em 1261, com o imperador bizantino Miguel VIII Paleólogos, tem um nome, né, muito grego, Paleólogos,
nós temos já novamente essa cidade e com a recaptura da cidade nós temos o problema da iconoclastia, favoráveis e contrários àquilo que era a representação gráfica, digamos assim, das verdades de fé. Com este Miguel Paleologos, o que nós assistimos é que ele mesmo coloca na ábside de Santa Sofia uma escrita a dizer: o imperador favorável à Nossa Senhora. Aproveitamento político, questões de fé, para agora não nos interessa. Depois temos em 1453 o sultão otomano Mehmet II, que converte esta basílica numa mesquita, até como símbolo do ocultamento da perspectiva, da potencialidade cristã, potencialidade simbólica como unidade do cristianismo oriental. E graças a Deus, no dia 1º de fevereiro de 1935, com a fundação da República Turca por Kemal Atatürk, nós temos Santa Sofia convertida no museu. O que é que o museu permitiu? Permite que seja visitável, portanto, tem toda uma estrutura, atual mesquita, tem toda uma estrutura de mármores que tapam certas zonas dos mosaicos que cobriam e que cobrem Santa Sofia, e tem toda a parte, digamos assim, cristã, que ainda hoje permanece, à exceção do altar. Portanto, se nós, cristãos, quiséssemos e pudéssemos celebrar os divinos mistérios em Santa Sofia, já temos batistério mesmo à entrada da Igreja de Santa Sofia. A única coisa que devemos colocar é um altar que, graças a Deus, com as normas atuais, pode inclusivamente ser um altar móvel. O que aconteceu durante esta semana, que o presidente Erdogan disse, tinha feito a promessa eleitoral, que se vencesse as eleições, que Santa Sofia tornaria a ser uma mesquita. Ora, isso abalou a estrutura mundial, inclusivamente o Papa já se expressou sobre essa questão, e o que abala muito na estrutura mundial, entidades que não têm uma confissão religiosa específica, como a ONU, por exemplo, a Unesco, o que abala é, sobretudo, duas questões que nós hoje, cristãos, com o diálogo interreligioso, estamos, digamos assim, avançados, que é o direito à arte, o direito à liberdade religiosa. Mari, direito à arte. Pois é, foi uma questão muito delicada essa semana, né? Muitas pessoas questionaram. Eu recebi muitas perguntas também sobre isso. Eu acho ainda que é um pouco cedo para a gente colocar algo certeiro, tipo, olha, a decisão que eles tomaram vai ser assim, porque alguns noticiários colocaram que as visitações vão continuar, vão ter uns horários específicos para as visitações, né? E se, no caso das celebrações que acontecerão lá, serão tampados, talvez com cortinas, algumas coisas assim. Mas, enfim, eu acho que é cedo para a gente ter uma opinião já certa de como que isso vai acontecer. O que nos resta realmente é conversar e falar sobre a riqueza que tem dentro dessa basílica, né? Esse trabalho maravilhoso que você está desenvolvendo pela Locus, né, que é a Mariologia realmente aberta e indo para todos os cantos e chegando às pessoas, né, as pessoas podendo ter acesso a esse conhecimento. Então coincidiu tudo também com esse momento, né, em que talvez até a gente volte os olhos e valorize mais, né, algo que, está lá, mas o que está lá? Qual que é a Mariologia que está expressada nessa arte, naquele espaço? Então, eu acho que tudo tem o seu lado bom também. Nós voltamos e começamos até voltar os olhos para isso, né? E prestar um pouco mais de atenção a esse patrimônio de tantos séculos, né? Que tem na verdade, uma catequese, uma evangelização riquíssima através dessas imagens de Maria que estão dentro da Santa Sofia, né? Exatamente. Então, é uma riqueza muito grande. Santa Sofia, porquê? Não é? As pessoas continuam a imaginar que existia uma santa chamada Sofia. Não é? Então é preciso dar um bocadinho de leitura mariológica àquilo que lá está. Santo, em grego diz-se Agios, sabedoria em grego diz Sofia. Portanto, a santa sabedoria. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos uma secção de livros, depois dos chamados livros históricos, dos livros da lei,
do Pentateuco, do Eniateuco, dos profetas, nós temos um conjunto de livros que são chamados livros sapienciais. Não é? Sapienciais. Então, quando nós dizemos nas litanias de Loreto, Maria, trono da sabedoria, nós estamos, não é? Nós estamos a dizer que a sabedoria é santa e que a sabedoria se senta, o próprio ato de sentar, no trono. Não é? Sim. E isso é muito claro na iconografia da Santa Sofia, né? Isso é muito claro. As imagens de Maria, elas estão sempre em posição, Maria como o trono, Maria como o trono da sabedoria e o Cristo em sua frente. E nós vemos com o passar dos séculos, em outras iconografias e outras imagens, uma separação entre Maria e o menino Jesus, né? E na Santa Sofia a gente tem esse... Então a gente pode fazer essa analogia, né, Daniel? De Maria como essa sabedoria, Maria como esse alicerce, como essa que sustenta o Cristo, ao mesmo tempo que ela aponta, ela sustenta. Então as imagens dentro da Basílica de Santa Sofia nos levam a uma análise belíssima dentro da simbologia mariana, né? Através dessa linguagem corporal, né? Da linguagem das cores, das linhas da iconografia, que é apresentada através de mosaicos, né? Uma técnica também antiquíssima, né? Que nós temos dentro da Basílica. E graças a Deus que é uma técnica, que utilizaram essa técnica, porque para além dos frescos, o mosaico permanece durante milhares de anos. Exatamente. E até que na retirada, se fosse, por exemplo, um afresco, uma pintura, nós teríamos uma deteriorização maior pelo que foi colocado por cima, né? Alguns falam como gesso, argamassa, e o mosaico conseguiu, na verdade, se manteve atrás dessa camada para que pudesse ser retirado, né? No período em que voltou como uma basílica. Mas é muito interessante porque nós conseguimos analisar dentro desse espaço essa centralidade mariana também, mas assim, sempre apontando para o Cristo. Uma iconografia cristocêntrica. Eu peguei uma imagem aqui, que é uma que eu gosto muito, até eu usei como imagem do meu trabalho de conclusão de curso da pós em Mariologia, e que é onde eu fiz uma análise das mãos de Maria. Qual que é a linguagem das mãos de Maria? E uma das imagens do meu estudo foi uma imagem da Santa Sofia. Não sei se você vai conseguir ver certinho aqui essa imagem, olha. Perfeitamente. Ela é maravilhosa, né? E aí o que nós temos aqui? Nós vemos a Maria num tom mais escuro e nós temos o Cristo num tom dourado, num tom claro. Quer dizer, ela gerou, através da escuridão, a escuridão do útero, do gerar, ela gerou a luz. Cristo é a luz. Então nós temos a roupa dele numa cor mais forte. Se nós observarmos aqui, a gente tem a mão dela, a mão direita dela está sobre o ombro de Cristo. Então o ombro, ele significa aquilo que sustenta, aquilo que apoia. Tá? Então a mão dela coloca ele, vai assumir o que foi designado para ele. A outra mão de Maria, nós vamos observar que ela está no joelho dele. Então o joelho é um sinal de sujeição à vontade do Pai, né? A Jesus, em Lucas 22, fala, né? Jesus se afastou e dobrou os joelhos e orou. Então essa mão de Maria no joelho do menino Jesus aponta para isso, ele que vai fazer a vontade do Pai. Os pés do menino Jesus também estão em posição de caminhada, de saída, de missão. E como eu disse antes, na questão do ombro, esse sentido da prontidão. Carregue no ombro, está pronto para servir. Os próprios pés de Maria também estão em sentido de saída, no sentido de caminhada, de seguir. Mas tudo aponta para o Filho. Ele é o centro. Se nós observarmos até a imagem assim, depois o pessoal pode até pegar na internet que ela fica mais nítida. Se nós observarmos, até as dobras do tecido nos levam, apontam para o menino Jesus. É uma questão plástica também, dentro das artes plásticas, que o nosso olhar fique na imagem, né? Às vezes um quadro que a gente olha, por que aquele quadro nos prende? Porque as linhas, propositalmente, foram colocadas para que o seu olhar fique naquele espaço. Então aqui nós temos, dentro da iconografia, as linhas que encaminham o nosso olhar sempre para o centro, sempre para o menino Jesus que está ali.
E, claro, ela no trono, como você colocou anteriormente, o trono da sabedoria, né? Essa Maria que sustenta, que apoia, mas que aponta e é a discípula missionária, né? Exatamente, exatamente. É interessante a nível portanto, do ponto de vista iconográfico, para quem teve a ocasião de ter estado em Santa Sofia, e depois estudando arqueologia cristã e conhecendo alguns dos melhores, digamos assim, vestígios arqueológicos cristãos de Roma, existe uma técnica de perspectiva e a questão onde está colocada esta imagem que mostrou está colocada na ábside. Ora, para quem não tem ideia do que é que seja a ábside, vocês imaginem a igreja como um barco invertido. Estão a ver os barcos deste formato, nós agora vamos inverter e temos uma nave, por isso é que se chama nave. Depois, nós temos um arco, temos um primeiro arco dessa nave, ok? Nesse arco vamos lhe chamar, se quisermos, Arco do Triunfo. Nesse arco, na parte de cima, nós normalmente temos desenhada a Anunciação, portanto, o cristão que entrava, não existiam bancos de igreja, o cristão entrava em direção ao altar, passando da Anunciação, imediatamente depois tínhamos o altar do Santo Sacrifício e atrás, acima do altar, nós temos esta espécie de meio coco, como eu lhe chamo. Côncavo, chama côncavo. Uma parede côncava. Exatamente. Que significava aquilo que eram as realidades eternas, ou seja, através da Anunciação nós chegamos à Eucaristia, da Eucaristia àquilo que é a vida eterna, daí a comunhão dos santos, todas as diversas ábsides que nós ainda hoje em dia vemos em Roma. No caso de Santa Sofia, está tão bem realizada que parece que nos esmaga. Primeiro, a gente fica assim parvo, digamos assim, a olhar assim, mesmo de boca aberta, estilo Capela Sistina, tem assim um efeito enorme sobre a pessoa, e depois projeta-nos para dentro dessa realidade, como se conseguisse tirar-nos para dentro de Maria que apresenta o Filho. Sobre a apresentação do Filho, recentemente o presidente da Pontifícia Academia Mariana Internacional, em tempos de Covid, digamos assim, do lockdown em Itália, mandou-me uma imagem que aparecia Nossa Senhora com o estandarte da cruz, não é? Que nós estamos habituados ao estandarte da cruz, e que matava o Covid, não é? E ele mandou uma imagem e depois a legenda em baixo a dizer paganismo. E nós ríamos. Porquê? Porque nós, infelizmente, caímos numa tendência, ou ainda estamos nessa tendência, de apresentar uma Maria sem o Filho. Uhum. E já não serve. A menos que sejam algumas representações iconográficas muito particulares, vamos já salvaguardar isto. Muitas delas que está grávida, não é? Como já explicamos. Pensemos, por exemplo, aquilo que é, por exemplo, a iconografia de Lourdes, em que existe uma cintura de Maria, ou mesmo de Guadalupe, ainda que não seja iconografia, seja uma mariofania, em termos técnicos, a tilma de Juan Diego, não é? em Guadalupe, mas está grávida. Portanto, uma Nossa Senhora que aparece grávida. Tirando este tipo de iconografia, para o mundo cristão clássico, e mesmo para a ortodoxia da fé, uma Maria sem filho, sobretudo com um filho menor, vamos dizer assim, Jesus menino, rompe aquilo que é a primeira e principal relação de todos os seres humanos na Terra até hoje, que é o menino e a sua mãe. E a nova relação da nova criação, pensemos Gênesis 1.1, como eu explicava nas aulas, e depois João 1.1, no princípio, ou seja, existe uma leitura, e depois o Oriente Cristão é muito joânico, no sentido de que não temos o reino de Deus, temos a vida eterna, que já é, mas ainda não é? A chamada tensão escatológica, em que o menino e a sua mãe são aqueles que conduzem a nova criação num novo tipo de relação. Porque é a única relação que pode ser equiparada a todos os seres humanos, povos e nações da Terra, que nós somos sempre filhos de uma mãe. E infelizmente, quando as crianças não puderam ter sido criados pelas mães, depois hoje a psicologia nos ensina
consequências nefastas existem para o ser humano na ausência das mães. Dito isto, grandes temas iconográficos, a Mari falou da questão das mãos, a odigítria, aquela que indica o caminho. O caminho, aquela que indica o caminho. E vem novamente essa linguagem, porque vem as mãos apontando e sendo uma catequese, uma evangelização, né? Mostrando que a mãe em todo tempo, ela aponta, ela indica, ela mostra que ele é o centro. E você sabe, Daniel, que a gente pode fazer isso até uma analogia na questão do espaço litúrgico, tá? Quando a gente faz um projeto, por exemplo, do espaço litúrgico de uma igreja, nós temos também esse ponto, muitas vezes delicado, que nós temos hoje uma produção muito grande da imagem só de Maria sem o menino Jesus, e muitas vezes colocada na igreja como se fosse o centro. E aí a gente parte do princípio, a gente tem que fazer um trabalho com a comunidade, porque também essa comunidade não tem culpa disso, porque vem de uma tradição, vem de um conhecimento que às vezes não chegou ali, e a gente colocar isso, e às vezes até de uma forma muito direta, assim, olha, Maria não faz milagres, os santos não fazem milagres. Então, assim, a gente colocar um linguajar para a gente conseguir construir esse espaço litúrgico, pegando como exemplo uma iconografia, por exemplo, de Santa Sofia, onde a mãe apresenta, a mãe aponta ao filho. E o próprio espaço litúrgico é esse, ele é único. E ele tem que apontar o local onde será colocada a imagem de Maria, o local onde serão colocadas as imagens dos santos, é um local deles caminhando conosco, nos conduzindo e nos levando e nos apontando ao centro. Então, o próprio espaço se torna essa evangelização, né? Ele tem que ser único. Então, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade nisso, porque podemos colocar séculos onde foram acontecendo essa separação. E hoje nós, como artistas, como estudiosos, como pessoas que estão organizando um espaço litúrgico, nós temos essa obrigação de voltar nas fontes, né? De ir lá e... Pode falar, Daniel. Mari, vou pegar no seu nós. Segundo a Mari, na sua experiência já de algumas décadas em relação à arte sacra, quem são estes nós para redefinir com autoridade um espaço sagrado? Bom, isso é uma questão também um pouco delicada, porque os próprios documentos da igreja pedem que a igreja sempre tenha pessoas que sejam formadas e que ajudem nessa orientação do espaço litúrgico, tanto nas construções das igrejas, quanto nas reformas, nas revitalizações do espaço, como também na criação da arte em si, da colocação da arte sacra no espaço. Porque muitas vezes as pessoas veem isso como algo para ser decorado, né? Então, isso requer um estudo, isso requer, no caso, no Brasil eu fiz uma pós-graduação em arte sacra, espaço litúrgico, que é mais voltado para a parte teórica, e depois fui para a Itália, principalmente em Roma, e fui fazer algumas técnicas práticas, né? O mosaico, a pintura. Mas isso requer realmente, porque para a gente tirar esse conceito de que eu vou colocar isso porque é bonito na igreja, eu vou colocar isso porque está decorando a igreja, ou essa cor porque combina. Então as pessoas precisam, a gente tem que trabalhar isso com a comunidade, que nada dentro do espaço sagrado é colocado aleatoriamente. Tudo tem um porquê, nós temos 2000 anos de história, nós temos um porquê estar colocando. Cada detalhe, a cor que foi colocado naquele mosaico, a linha que remete ao Cristo, né? O formato, tudo tem um porquê, o local onde é colocado. Então tem um significado. E qual que é o resultado disso? É um espaço que abraça a comunidade e que ele evangeliza pela imagem, ele evangeliza pelo som, ele evangeliza pelo olhar, ele evangeliza pela sensação que você tem dentro daquele espaço, e ele é litúrgico, ele vai te auxiliar a comunidade nos momentos de oração, nos momentos em que estão reunidos, no momento da oração individual, mas enfim, nada é colocado aleatoriamente, nada é o gosto do artista, o gosto de quem é especialista em arte sacra, espaço litúrgico, ou porque viram na televisão e estão usando aquilo. Então, é difícil essa parte, assim, é complicado porque eu não culpo a comunidade, as pessoas, como eu te falei antes,
Isso é um processo que vem vindo há muitas décadas. E aí nós, agora eu vou cutucar nós, e você está fazendo um papel belíssimo, tá? Eu também estou procurando fazer isso nas minhas redes sociais, tanto no YouTube, no Instagram, como você está fazendo. Vem aí o nosso papel, a nossa obrigação de passar esse conhecimento. De estar aqui disponível à comunidade, às pessoas, para tirar as dúvidas e a gente começar a deixar isso. Porque tá claro. Quantos anos faz que o Conselho Vaticano II, Daniel? Terminou em 65, portanto já vai longe. E nós estamos a passos lentos, muito lentos, né? É verdade. Então é um processo árduo, mas eu acho que nós temos que começar, nós já começamos e nós temos que dar continuidade, porque a igreja não é para nós, a igreja não é para quem está ali, né? A igreja é para todo mundo e a igreja somos todos nós, né? E se fizermos o desafio a quem está acompanhando a Logos Mariológicos como ente académico de formação, e se fizermos o desafio para conseguirmos criar uma formação específica sobre Maria na arte sacra e a aplicação pastoral disso. Mari, aceita o desafio? Aceito o desafio. Muito bem. Assim resolvemos a questão do nós e fundimos seja a arte sacra, seja a Mariologia com o melhor que pode oferecer, até porque eu sei daquilo que tem dito a administração de Logos Mariológicos no Brasil, que temos muitas pessoas que nos estão a seguir, que estão a gostar dos nossos trabalhos e querem saber cada vez mais e têm muita dificuldade, eu compreendo, de ir bater à porta certa, até porque, que eu saiba de mariólogos, praticamente não digo que os conheça todos, mas grande parte dos que estão no ativo conheço-os. Se formos a nível mundial, entre 60 e 80 pessoas ativos, já somos tantos. A nível de arte sacra no Brasil, portanto, artistas sacros formados e formadores, vamos dizer assim, formados e formadores. Mari, vamos tentar apontar um número, mais ou menos para quantos existirão no Brasil, segundo a Mari, que a Mari tenha conhecimento, números redondos. Então, nós temos até, a CNBB fez uma pastoral do artista sacro, nós temos uma reunião a cada 2 anos, mas o número não passa acho que de 15 pessoas. Agora, dessas 15, para te falar, quem tem a formação, a pós-graduação, eu acho que em torno de 4 ou 5 pessoas, assim, tô colocando, tá? Okay. Então, Mas, assim, tem muitos trabalhando na área, né? Mas realmente falta mais essa formação, né? É o eterno problema da formação e, de facto, no curso que apenas terminou da Logos Mariológicos, promovido pela Pontifícia Academia Mariana Internacional em várias línguas e depois para a língua portuguesa foi o Logos Mariológicos Brasil que veiculou e organizou o curso. Hoje, uma sociedade cada vez mais exigente, cada vez mais formada, com cada vez mais gente com cursos superiores, hoje é impossível, como eu posso dizer isto, improvisar, vamos dizer assim, para não ofender ninguém. Improvisar a arte sacra não é pecado venial, mas certamente mortal. Dito isto, voltamos novamente a Santa Sofia, voltamos uma viagem grande. Exatamente, vamos voltar a Santa Sofia e vamos voltar àquilo que é Provérbios 9:1. Tenho a honra de ler a passagem que fundou uma prefiguração de Maria que depois se versou dentro daquilo que foi a grande ábside de Santa Sofia. Então, Provérbios 9:1 diz: a dama sabedoria construiu sua casa talhando 7 colunas, abateu suas reses, misturou o vinho e preparou a mesa. Enviou as empregadas para proclamarem na fortaleza e nos pontos mais altos da cidade: se há um ingênuo, venha a mim. Aos ignorantes ela diz: vinde comer do meu pão e beber do vinho que preparei para vós. Deixai a ingenuidade e vivereis, segui os caminhos da prudência. Ora, temos aqui claramente uma prefiguração da sabedoria que prepara o banquete da Eucaristia. Exatamente. Ela apresentando o vinho novo. Exatamente. Maria apresentando o vinho novo. E aí algumas iconografias
principalmente iconografias bizantinas, nós vamos ver, por exemplo, tem a orante, em que as mãos estão assim. Nessa iconografia, nós temos até a formação de um cálice, que junta as mãos de Maria com as mãos do menino Jesus, ela oferecendo o vinho novo. Então, as próprias cores também, né? As cores também voltadas para essa simbologia. Temos a outra também, que é, além tem uma imagem aqui, o que coincide nas imagens dentro da Santa Sofia é sempre essa posição da mãe apresentando o filho. Ela colocando ele, apresentando ele. Então, nessa daqui também nós temos o mesmo formato, ó, a mesma iconografia. A mãe, ao mesmo tempo que ela sustenta, ela segura o menino Jesus pela cintura, ela apresenta o menino Jesus. Então, nós temos isso em todas as imagens da Santa Sofia. Essa outra aqui, ó, onde está o Justiniano e o... São dois imperadores, me ajuda aí, Daniel. Justiniano e Constantino. Exatamente. Eles estão apresentando uma maquete da Santa Sofia e uma maquete de Istambul. E também a mãe segurando. Ele é o centro, mas ela que sustenta, ela que mantém, ela que aponta. É belíssimo isso, né? Exatamente. Então eles têm uma linguagem só dentro da Santa Sofia, uma linguagem de Maria na posição dela, como eu coloco que essa analogia, para mim é uma ligação muito grande entre o nome Santa Sofia e com Maria, porque é o trono da sabedoria, né? E ela tem esse papel todo, essa unidade dentro da Basílica, na iconografia, na posição, tudo que ela apresenta. E aqui nós temos também uma outra que é onde ela apresenta... Isso aqui também está num espaço em que não é um espaço de oração, né? É um espaço separado dentro da Basílica. E aí nós vemos um detalhe da iconografia referente a Maria, na Basílica, que aqui o imperador e a era Imperatriz Zoé. Irene. Será que era Zoé? Acho que era Irene essa, não é? Pois eu vou confirmar. Já falhei. Muito bem. Vou confirmar. Mas enfim, vamos fazer uma analogia aqui da questão da posição. Aqui, como não era um espaço de oração, mas era um espaço separado, que só tinham acesso às pessoas mais importantes e tal, que tinham um contato maior com os superiores da época, a imagem deles está na mesma altura da imagem de Maria. Por quê? Porque eles estão simbolizando aqui que eles estão oferecendo um pergaminho, que é a sabedoria, e o material, que é representando a riqueza, e essa devoção mariana dos imperadores em relação a Maria, essa devoção. Então nós temos eles no mesmo tamanho. Aí nós temos uma outra imagem que eu acabei não colocando aqui, que é uma imagem que tem o Cristo e que ao lado tem os imperadores também. Só que aí o Cristo está maior e eles estão menores. A posição do corpo já está de lado, não está frontal. Então tem vários elementos iconográficos que mostram o que significa, qual é a devoção, se é uma imagem que estava num espaço celebrativo ou se é uma imagem em que está contando uma história, uma devoção dos imperadores. Então, isso também nos remete à unidade desse espaço e como eles trabalhavam o espaço litúrgico, o espaço sagrado, para que todas essas imagens aqui fossem evangelizadoras. Por quê? Até porque nos primeiros séculos nós sabemos que a leitura não era acessível a todos e a imagem era a catequese, era a forma de evangelizar, a forma de leitura, né? Então, isso faziam de uma forma magnífica e que com o passar dos séculos nós fomos perdendo isso, nós fomos perdendo essa qualidade. Né? Então, isso aqui, a Santa Sofia realmente é uma reflexão maravilhosa para que a gente volte a pensar sobre isso, que a gente volte a analisar isso, porque a imagem não está para decorar, a imagem não está para deixar a igreja bonita. Ai, que linda a igreja, que linda, mas e qual é a mensagem? Por que essa imagem está ali? E um exemplo maior que nós temos disso, e com uma qualidade maravilhosa, é dentro da Basílica de Santa Sofia. Né? Exatamente, com mosaicos que lá se conservam do século XI, daquilo que eu vi. E nós ainda temos em Roma, se não estou em erro, temos mosaicos do século IV, que ainda hoje se conservam. Coisas impressionantes.
Eu tive É uma técnica muito antiga. É uma técnica muito antiga. Existem relatos dessa técnica encontrada 5.000 anos antes de Cristo. Foram encontrados na Mesopotâmia 5.000 anos antes de Cristo já se usava o mosaico na arte. É uma das coisas quando nós, portanto, quem aprofunda os estudos de Mariologia, quando nós tocamos na arte sacra, quando nós tocamos naquilo que são os ícones, a iconografia, vamos dizer assim, nós chamamos de iconografia oriental com limite, que esta expressão tem, e que hoje vai muito de moda, não é? O nosso professor de Maria na liturgia oriental diz-nos sempre, vocês lembrem-se, que a iconografia, portanto, pegar num pedaço de madeira, colocar uma lâmina de ouro e depois escrever o ícone, começou no Egito. Portanto, já começou no tempo dos faraós. Pois é muito interessante no cristianismo que o cristianismo não rejeita o que existe, mesmo as basílicas, como eu lembro-me recentemente de ver no Instagram da Mari, que colocou uma espécie de quiz, não é? Algumas perguntas e respostas de seleção múltipla, em que a Mari fazia uma pergunta onde todos nós caímos: o que era a basílica? E as pessoas iam respondendo, não é? E depois, claro, todas as pessoas foram para a questão religiosa, quando era o lugar onde se administrava a chamada Iustícia Romana, um direito do Deus do primeiro entre os iguais, do primus inter pares, não é? Portanto, aquele que está acima dos iguais, que era o imperador, que por direito divino estava acima dos homens, então administrava esta justiça. Ora, quando estávamos a falar da iconografia, é interessante que a questão do dourado, colocar uma folha de ouro, materialmente falando, depois de milénios, o ouro não se degrada. Significa que aquilo que for escrito em cima de uma folha de ouro não se degrada. E com os mosaicos e com o dourado dos mosaicos, pode sujar, pode ficar com calcário. É verdade. E tivemos a ver recentemente a restauração dos mosaicos que estão fora da Basílica de Santa Maria in Trastevere, onde nós estivemos quando a Mari esteve aqui em Roma, que tinha, portanto, Roma tem muito calcário, então os mosaicos estavam pejados, se calhar de séculos de precipitação calcária, limparam-nos perfeitos. 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 Eles não caíram abaixo. E você sabe fazer um parênteses agora na questão do dourado? Até eu fiz um vídeo e coloquei no YouTube sobre a questão da simbologia das cores na arte sacra. Por quê? Porque o dourado, com o passar do tempo ligado ao ouro, ele passou a ter uma conotação pejorativa. Por quê? Porque está ligado à riqueza, à luxúria, Mas o dourado na arte sacra é outra linguagem. Ele representa o divino, é a luz, né? E na iconografia nós temos o uso dela muito frequente. Por quê? Porque nós não temos esse uso da profundidade. Nós temos o uso da luz. Então a luz está na imagem, não vem para a imagem, né? Não vem para o ícone. Então o ouro, nos primeiros séculos, ele tinha uma conotação voltada de uma simbologia. Ele representava a luz, representava o Cristo, representava o eterno. E aí quando você fala, foi lá, mexeu e tirou e o ouro está do mesmo jeito, a gente vem para essa simbologia. Ele representa o eterno, né? Depois que passa por uma conotação muito de luxúria e acaba pegando um lado errado, que não tem nada a ver com a arte sacra, né? Exatamente, que não tem nada a ver. É curioso entender quando se desce às catacumbas cristãs aqui em Roma. É interessante ver a nível portanto, das representações nos frescos, é interessante ver que, por exemplo, a mais antiga representação de Nossa Senhora, por volta entre o ano 220 e 240 depois de Cristo, na catacumba de Priscila, é muito interessante ver que já nessa altura nós temos Maria sentada num trono que apresenta Cristo. Portanto, a mais antiga representação mariana que nós conhecemos já é Maria sentada num trono que apresenta Cristo com uma estrela acima de si e com um profeta que indica a estrela como profecia daquilo que iria acontecer. Dentro desta área e dentro daquilo que é a simbologia, Mari,
simbologia mariana inculturada para o terceiro milénio que não seja uma monótona repetição de esquemas antigos. O que é que a Mari, na sua visão como artista sacra, de título e de direito, não improvisada, vamos já aqui dizer que as coisas devem ser colocadas nos locais onde devem estar. Simbologia mariana para o terceiro milénio, Mari. O que nos pode dizer? Pois é, eu acho que primeiro, é uma busca pela simplicidade. Eu acho que se a gente nós temos que estudar, nós temos que ter esse conhecimento de tudo que passou, o porquê aconteceu aquilo, porque cada período, cada arte reflete o período em que estava sendo passado. Então nós temos um porquê de certos elementos, um porquê do uso de certas cores ou de certa iconografia. Maria com a cabeça inclinada, Maria com a mão assim, ou Maria com a mão em forma de aberta, em oração, enfim. Nós temos um fator histórico que envolve cada período do desenvolvimento da iconografia mariana, durante todos esses séculos. Quando nós chegamos hoje, no nosso período, existe primeiro uma tendência muito grande, até você já colocou rapidamente aqui, de copiar ícones bizantinos. Tá? Existe eu chamo isso do certo modismo, porque se copia 100% e muitas vezes não se sabe nem o porquê está copiando aquilo, né? Mas eu acho que a nossa busca hoje é uma busca por uma arte, voltamos lá, como se nós estivéssemos voltando para os primeiros séculos, numa arte que seja evangelizadora. Como que nós conseguimos isso? Uma arte mais simples. Uma arte que não precisa representar o real, uma arte que não tem que mostrar a habilidade do artista. Hoje, se eu vou fazer um retrato seu, ele vai parecer uma fotografia, ele vai parecer real. Mas a hora que eu for trabalhar a questão da arte sacra, eu tenho que esquecer isso. Porque o que nós temos que lembrar, e por isso que eu coloquei a palavra simplicidade, que tem que ser a nossa busca hoje na arte sacra, porque nós temos que lembrar que a arte, nós não paramos na arte, nós não paramos numa imagem para admirar, nossa, como o artista pintou essa Maria de uma forma extraordinária, que linda essa Maria. Não, a gente tem que levar as pessoas que estão diante dessa obra a transcender a obra, a ir além dela. E ela também ser litúrgica, auxiliar nesse momento de oração. Como que nós conseguimos isso? Isso é um questionamento hoje. Isso é uma preocupação. Eu questiono muito isso, sabe? Como que eu vou conseguir isso? Por quê? Porque eu acho que o caminho é o caminho claro do embasamento litúrgico, do embasamento teológico, o embasamento histórico, porque nossa igreja tem 2000 anos de história, que nós temos que voltar, temos que estudar, temos que analisar e temos que trazer algo disso para nós hoje, sabe? Não é assim, não, eu vou fazer tudo novo hoje. Não, eu não vou fazer nada novo hoje. Eu não vou criar nada de novo na iconografia. Mas eu tenho que ir lá buscar. Então, a nossa busca hoje tem que ser uma busca pelo simples e pelo objetivo direto. Qual é o papel da arte sacra? Qual é o papel da arte sacra que seja na sua casa? Qual é o papel da arte sacra no espaço litúrgico, na igreja? Qual é o papel? Como que nós colocamos isso? E uma arte que está a serviço, não uma arte para virar parecendo uma galeria de... Igreja não é galeria de arte, igreja não é museu, né? A igreja, ela é um espaço litúrgico. Qual é o papel da arte nesse espaço? Por isso que quando você me perguntou, a primeira coisa que me veio, que eu busco muito, eu acho que é a simplicidade. Porque muitas vezes, através de traços simples, nós conseguimos comunicar algo para levar as pessoas para transcender e não ficarem presas na imagem. Agora, existe um turbilhão hoje de informação? Existe. Nós estamos no milênio onde a informação vem de todos os lados, bombardeada, né? E aí, então, é bem complicado. Então, assim, você centralizar, buscar as fontes seguras para transformar essas fontes e você conseguir colocar isso na arte sacra e fazer a imagem realmente que está a serviço. Partindo do princípio que a arte de um artista externiza aquilo que é a sua interioridade, e sabendo que a iconografia oriental clássica era o resultado de meses de oração e jejum até à produção de um ícone, o artista sacro hoje
onde deve ir buscar essa informação? Quando nós falamos da iconografia bizantina, ela é uma fonte riquíssima. Ela é uma fonte riquíssima, porque ela tem uma simbologia, é o próprio processo de realização dessa obra, é um processo que nós artistas devemos seguir na questão da preparação, da oração, do momento em que você está criando essa obra, né? Eu sempre falo que eu parto sempre da parte teórica. Eu não consigo criar uma obra ou criar uma imagem se eu não começar pela parte teórica. Se eu não começar primeiro a estudar da onde vem, o que eu estou querendo, qual que é o meu objetivo com essa imagem, o que ela vai transmitir, né? Então, assim, o que eu vou colocar nessa imagem, quais são os elementos que serão colocados. Então, sempre vem da parte teórica para a criação, é transformar as palavras em imagem. Aí, como já tinha colocado antes, eu acho que as fontes todas são importantes, Daniel. Nós temos, sim, um período, digamos assim, que tem que ser respeitado, era o que as pessoas estavam vivendo na época, que é o Renascimento. Era o que estava se vivendo, era a expressão, era aquilo. Ah, aquilo é totalmente errado? Não, quem somos nós para julgar isso? Não é questão de julgar. Vai lá e estuda e vê o porquê que acontecia aquilo, né? E outras fontes, nós temos arte românica, que é riquíssima. Nós temos a bizantina, nós temos o período barroco, o período renascentista, enfim. Nós temos vários períodos que nós temos que estudar, sempre paralelo com o que acontecia na época, qual era o fator histórico. E aí nós conseguimos buscar fontes mais fiéis para que a gente consiga fazer essa obra. Um embasamento teológico é fundamental para que a gente possa fazer. A questão simbólica também, né? A questão litúrgica é fundamental para que você faça um estudo litúrgico para como que você vai compor essa obra. Então eu acho assim, é difícil você colocar assim, não, você vai só em tal período, estuda aquilo para você fazer a sua obra de arte hoje. Não existe, são 2000 anos riquíssimos de conteúdo e que nós não podemos julgar. Nós temos que ir lá e tentar entender e ainda agradecer que nós temos pessoas que passam esse conhecimento para nós, né? E que experimentaram isso, e que sofreram com isso, e que tiveram essa experiência, e hoje nós temos acesso a estudar, a buscar isso tudo. Então, eu não acho que seja um período só, eu acho que realmente é uma busca incessante, porque se alguém acha que vai estudar Mariologia, né, Daniel, ou vai estudar arte sacra, e eu estou pronto, é uma ilusão completa. Eu sempre acho que, sabe uma criança que senta, gatinha e caminha? Eu acho que nem sentar, eu não comecei ainda, Daniel. Mas é mesmo assim. É muito longo, é muito longo. Eu tenho um professor meu de Mariologia Bíblica, já com os seus 86 anos, e ele tem o estilo muito avozinho de falar já nesta fase da vida, não é? E ele muitas vezes dizia nas aulas, rapazes, ele depois gesticulava assim com as mãos, com um bom italiano, rapazes, eu sou destes argumentos provavelmente a nível mundial, eu já li tudo aquilo que foi publicado, mas nós de facto sobre isto ainda não sabemos muito bem como é que podemos colocar as mãos para ir à profundidade destas questões. Um homem com 86 anos que leu toda a bibliografia que existe sobre aquelas questões, não é? Mari, transdisciplinariedade na Mariologia, um dos argumentos recentes, vamos dizer assim, que estamos a trabalhar a nível da Pontifícia Academia Marinha Internacional, juntamente com o diálogo interreligioso. A Mari confiaria num mariólogo para criar um projeto de arte sacra num determinado santuário, numa determinada igreja ou capela ou espaço litúrgico, para sermos mais amplos? Se eu confiaria no mariólogo? Olha, eu confiaria no mariólogo. Sabe por que confiaria no mariólogo? Porque eu acho que uma das maiores... a maior evangelizadora, a maior catequista foi Maria. E se nós pegarmos a vida de Maria como exemplo, nós construímos um espaço sagrado. Exatamente. É o que nos vai dizer a presença e a exemplaridade de Maria, que são os dois
conceitos teológicos principais de Maria na liturgia. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Mari, agradeço-lhe do fundo do coração. Vamos amadurecendo esta ideia de como é que nós podemos promover arte sacra, Mariologia, num curso da Locos Mariológicos. Mari, o seu Instagram é Mari Bueno Arte Sacra e o YouTube também, Mari Bueno Arte Sacra. Portanto, é pecado mortal todos aqueles que não seguirem a Mari e é pecado mortal todos aqueles que não seguirem a Locos Mariológicos, que Nossa Senhora certamente não vai ficar satisfeita. Desejando-vos uma boa noite, no vosso caso, uma boa tarde aqui diretamente a partir de Roma e a partir de Sinop, correto? Disse o certo nome da cidade. Vemo-nos brevemente, acompanhem os nossos canais e espero que tenham gostado. Muito obrigado e tenham uma santa semana. Muito obrigado, Mari. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos. Obrigada, um abraço. Um abraço.